Desde que a Coreia do Norte disparou mísseis com potência nuclear no mar do Japão, o mundo passou a ter mais medo de uma coisa: as armas nucleares da Coreia do Norte. Mas o que exatamente aconteceria se o ditador Kim Jong-un disparasse um míssil nuclear por acidente no Japão? O que poderia acontecer com o Japão? Qual erro seria necessário para que isso aconteça? E o que aconteceria se o Japão contra-atacasse? Depois que a Rússia cogitou em usar armas nucleares contra a Ucrânia, o mundo temeu mais uma vez que algo parecido com Hiroshima e Nagasaki em 1945 possa voltar a assombrar nossos pensamentos. A destruição dessas bombas foram devastadoras. Juntas, elas mataram cerca de 120 mil pessoas na hora e dezenas de milhares de pessoas nos meses seguintes. Pessoas a 1 km das detonações foram carbonizadas pelo calor, e aqueles dentro de 1,5 km do Marco Zero sofreram queimaduras instantâneas e danos graves à pele. Hoje, a Coreia do Norte tem um dos arsenais de bombas nucleares mais destrutivos do mundo. Já o Japão não há planos conhecidos para produzir armas nucleares, mas o país tem tecnologia e matérias-primas suficientes para produzir armas nucleares dentro de um ano se necessário. Depois do míssil ter passado por cima do Japão, o governo japonês decretou alerta máximo para os residentes norte-japoneses, ameaçando a Coreia do Norte caso o míssil caia em território japonês. Então, os dois estariam em um fio de entrar em uma guerra. Com base nas políticas japonesas de dissuasão, existem alguns princípios básicos que o Japão poderia se aproveitar para tomar a decisão de usar mísseis contra a Coreia. Uma das razões para validar esse lançamento poderia ser o fato de ter mísseis balísticos apontados para o Japão ou seus aliados. Outro motivo poderia ser qualquer ataque a instalações governamentais ou militares que prejudicassem a capacidade de resposta da força militar japonesa. Finalmente, e talvez o mais preocupante das razões, é o uso de armas convencionais contra o Japão, que o país percebe como uma ameaça direta à sua existência. Isso significa que o Japão poderia lançar mísseis se algum membro do Exército Popular da Coreia, ou a EPC, acertasse diretamente um míssil no Japão. Mas se isso acontecesse, tudo começaria com o Kim Jong-un e um botão que ele tem em sua mesa que o conectaria direto ao comando das forças nucleares da Coreia do Norte. Kim Jong-un não só apertaria um grande botão vermelho para dar a ordem de lançamento. Em vez disso, ele transmitiria as ordens ao Estado-Maior das Forças Armadas, que é o Comando Militar Central. Então, ele lançaria mísseis nucleares enviando códigos de autorização aos comandantes de armas. Ou caso os postos de comando fossem destruídos, eles poderiam contorná-los usando um sistema de backup chamado Perimeter. Isso permitiria que o Estado-Maior das Forças Armadas iniciasse diretamente o lançamento de mísseis terrestres de forma remota. Se fizessem isso, os mísseis terrestres levariam cerca de 40 minutos para chegar a um país como os Estados Unidos. Se o lançamento partisse de um submarino posicionado mais perto do território dos Estados Unidos, o ataque levaria apenas 10 ou 15 minutos. Uma vez lançado, o Sistema Espacial Militar dos Estados Unidos detectaria qualquer míssil com radiação infravermelha. Em poucos minutos, o presidente Joe Biden seria alertado, e alguns momentos depois, a resposta provavelmente seria um imediato contra-ataque. Isso significa a implantação de centenas, se não milhares de aeronaves, submarinos nucleares e veículos de artilharia pesada armados com mísseis em terra. Essa enorme ação militar seria apenas uma reação ao primeiro lançamento. Imagine se uma ogiva fosse detonada em Washington DC, e apenas alguns quarteirões da Casa Branca. Mesmo que ela fosse apenas 2/3 tão poderosa quanto a bomba lançada em Hiroshima, tudo dentro de aproximadamente 1 km seria destruído. Mais de 55 mil pessoas morreriam e outras 300 mil seriam feridas. Quem estivesse em um raio de 8 km ficaria temporariamente cego pelo esmagador flash de luz da explosão. Pessoas até 30 km de distância da explosão estariam envolvidas por uma mistura de poeira, detritos e subprodutos mortais da radiação. Essa é uma prévia terrível dos efeitos devastadores que qualquer nova escalada do conflito poderia ter em todo o mundo, não apenas na América do Norte. Se a Coreia do Norte e os Estados Unidos detonassem por completo seu arsenal de armas nucleares, em 3 semanas o planeta inteiro ficaria coberto com um manto de fuligem. Essa fumaça bloquearia a luz solar e baixaria as temperaturas para abaixo de zero, mesmo nos meses de verão, e poderia levar 12 anos para se dissipar. A tensão de uma guerra nuclear é aterrorizante, mas nem tudo está perdido. A ameaça iminente de uma guerra nuclear pode ser outra maneira de a Coreia do Norte manter o mundo em um estado submisso de medo. Kim Jong-un pode até ser instável, mas com certeza não é a única pessoa envolvida no lançamento de armas nucleares. Além disso, uma guerra nuclear não é um jogo. Se você começasse um ataque nuclear, saberia que terá garantido também a sua própria morte. Gostou desse vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para se manter atualizado e receber os melhores acontecimentos do mundo todas as semanas.